Alô, alô, meu amigo Pitaqueiro, minha amiga Pitaqueira. Estamos começando mais um SFP, ou Sociedade Futebol e Pitaco. Eu sou o Bruno Félix, mas antes de mais nada, aquele ritual padrãozinho. Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva se não for inscrito. Tá rodando aqui abaixo o nosso Instagram. Também você pode nos seguir por lá. Domingão, hora de almoço, 22 de maio de 2022, rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Vini. Fala, Bruno Félix, tudo bem contigo? Espero que sim, que todo mundo que está nos acompanhando. 3 joguinhos de Série A do Campeonato Brasileiro, entre ele um clássico entre Corinthians e São Paulo, jogado em Itaquera. Então a gente vai gravar aqui rapidinho para que o vídeo suba quanto antes, para que vocês possam aí ver, né, as nossas dicas, nossos palpites, e aí possam ver se faz sentido para vocês. É claro que clássico tem sempre aquela questão de, não, eu sou corintiano, eu vou apostar mais no Corinthians, eu sou São Paulino, eu vou apostar mais no São Paulo. A gente vai buscar aqui um misto de imparcialidade e também de histórico, né? São 15 jogos entre Corinthians, São Paulo e Itaquera, e o São Paulo não ganhou nenhum deles, né? Então, tem um retrospecto interessante para a gente falar também dos jogos de hoje. Bom, pessoal, quem tá vendo aí o Vini fazendo careta não é tique, não, ele tem rinite. Hoje no Rei de Pitaco temos 3 jogos da Série A, Corinthians e São Paulo, às 4, o Fortaleza e o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Avaí, que jogam em Curitiba às 19 horas. Então, assim, vamos tentar fazer o mais rápido possível, vale lembrar, dá uma olhadinha 1 horinha, 45 minutos antes, quando sair... O mercado fecha 4 horas, que é a hora do jogo do Corinthians, né? E Corinthians e Fluminense jogam às 4. E do Fortaleza também. Bom, nós vamos montar o time no 3-4-3 porque a gente não está tão confiante aí em SG e a gente quer uma estratégia para pontuar mais do meio para frente. Mas, para quem quiser, uma variação legal é o 4-3-3 e aí boas opções para as laterais aí, o Kelvin e o Abner Vinícius do Atlético Paranaense, aí pensando talvez no SG, porque o jogo mais confortável, digamos assim, para pensar em SG é esse Furacão e Avaí, o Atlético Paranaense que melhorou e jogando em casa. Tá? Se quiser ser mais ousado, um pouco mais de ousadia, aí pode ir em laterais aí do Corinthians, do do Fortaleza. São Paulo, do Fortaleza, enfim, porque aí é aquilo, né? Foi quem for bem aí, você pode pontuar bem. Agora, se quiser ir mais, menos ousado e numa segurança ali, talvez de gol, de assistência, de SG, aí os do Atlético Paranaense. Mas vamos lá no 3-4-3. Vamos começar pelo treinador, Vini. Felipão? Felipão do Atlético Paranaense. No gol, vamos de Bento do Atlético. Ou vamos de Castro, que tem uma média de 8 pontos por partida? O Cássio geralmente pontua bem, mesmo que sofra gol. E lembrando que o Corinthians não tem a melhor defesa do campeonato, mas o Castro tem um retrospecto bom, porque o Castro não jogou contra o Palmeiras, né, no 3-0. Sim, mas é aquilo, é arriscar. O Bento ele acaba sendo uma opção um pouco mais segura por causa de SG, mas que também uma bola e um gol, ele perde o SG e não pontua mais, né? Sim, exatamente. É difícil imaginar o Bento trabalhando muito, mas vamos de Bento então, vai. Mas o Cássio é uma boa e se for fazer variação de escalação, dá para tentar aí um time o Bento e outro o Cássio. 3 zagueiros. No trio de zaga, pensando em estratégia para substituição, o único disponível como dúvida é o Léo do São Paulo. Mas aí nós temos zagueiros aí de Atlético. Então a gente vai de Pedro Henrique, por exemplo. É a mesma coisa, se for na segurança, buscando Pedro Henrique. A internet é travado. Pedro Henrique é um bom nome, está como titular aqui. Você tem o Nicolás Hernandes. E a gente vai botar um terceiro zagueiro de Corinthians, de Fortaleza, de São Paulo. A grande questão é qual o time que o Corinthians entra, né? Mas eu iria de Raul Gustavo, que costuma jogar bem. Não estamos pensando em SG nesse caso, mais pontuação mesmo. E aí vale dar uma olhadinha lá um pouco antes do jogo começar. Sim. No meio-campo,
de dúvida aí, temos aí, obviamente, vários aí de São Paulo e Corinthians, Renato Augusto, Juliano, Alisson do São Paulo. Eu acho que o Renato Augusto é uma boa. Hã? Eu acho que o Renato Augusto é uma boa. Vamos de Renato Augusto. Se ele for titular, beleza. Se não, ele pode entrar ao longo do jogo e aí você pensa na estratégia de banco. Iago Pikachu do Fortaleza, acho que, né, vale um voto de confiança, salvou o Com time certeza. da Libertadores no meio de semana. E joga muito bem em casa. Davi Terans do Atlético Paranaense. Procura-se E eu iria de Hugo Moura do Atlético Paranaense também. E deixaria o Duqueiroz no banco, talvez. Eu acho pouco provável o Renato Augusto começar jogando. Eu não sei. Eu acho que a gente poderia pensar até num Ganso, talvez, esse time no meio campo. Não sei se o Ganso vai jogar bem fora de casa, né? Ele tem jogado bem. Mas tá bom, vamos de Hugo Moura então. E aí eu acho que melhor do que o Duqueiroz seria o Maicon no banco. Fomos de Ganso, é isso? Não, eu botei o Hugo Moura mesmo. Não tô tão ousado para apostar no Ganso no jogo fora de casa. E no banco, vamos de O quê? Maicon. Maicon, beleza. E aí, no trio de ataque, como dúvida não tem ninguém, então seria ou você vai um nulo que não vai substituir e dá a sorte, por exemplo, um Renato Kaiser de entrar e fazer 2 gols, né? Ou o Jô não começar jogando e fazer gol, ou se não, vai na segurança dos que estão aí como prováveis, sempre lembrando, olha depois a escalação quando sair, 1 hora antes do jogo. Sim. Vamos ao ataque aqui então. Caleri é uma boa? Olha, Caleri é uma boa, mas se fosse no Morumbi eu ia com certeza nele. Sim. Mas na Arena, cara, eu tô achando que esse meu palpite é de um Corinthians diferente dessa vez. Então a gente vai de Roger Guedes, por exemplo? Nossa, mas o Roger Guedes também gosta, só falta um travesseiro para ele também, né? Pra Joga deitar e mal que é um dormir. absurdo. Hã? Joga mal que é um absurdo. Porque a gente tem o Coelho, o Canóbio e o Vitinho no Atlético Paranaense. A gente tem o Cano no time Do do Fluminense Fluminense. fora de casa. Tem o Silvio Romero do Fortaleza jogando em casa. Cara, eu O iria Pablo tá de como titular. E eu acho que eu vou no Pablo, ponto. coragem, né? Eu prefiro até o Coelho. Mas vamos no. Eu prefiro, por exemplo, o Roger Guedes ao Júnior Moraes no ataque do Corinthians. Sim, sim. Mas aí tá, vamos um deles? Você que sabe. Então assim, ó, vamos no Roger, vamos dar um voto de confiança, mas também se fizer pontuação baixa de novo vai ganhar a geladeira. É. Roger Guedes, Silvio Silvio Romero? Romero e Pablo. Pablo. Eu iria de Canóbio, mas beleza. Eu vou botar o Canóbio no banco. Então, Só para te provar que eu acertei no Pablo. O Pablo vai fazer 2 caixas hoje. o zagueiro, eu vou deixar no banco o Eu acho que eu botei o Gil no banco aqui. Gil? Canóbio no banco, né? Canóbio. Isso. E aí no gol, você pôs quem? O Max Wallace. Do Fortaleza. Então, tá aí o nosso time no 3-4-3, numa base aí do Atlético Paranaense, né? O Bento, goleiro, o Felipão de treinador, os 2 zagueiros do Furacão, Pedro Henrique e Nicolas Hernandes, o Raul Gustavo do Corinthians, no meio, o Moura e o Terans do Atlético Paranaense, o Pikachu do Fortaleza com o Renato Augusto, que está como dúvida, então, se não começar jogando, tem a estratégia aí de meio com o Maicon. Né? A gente espera que um deles comece no banco e um no time titular. E aí na frente, Roger Guedes do Corinthians, Silvio Romero do Fortaleza e o Pablo do Atlético Paranaense. No banco aí o Aleph do goleiro do Fortaleza, Gil e Maicon do Corinthians e o Canóbio uruguaio do Atlético Paranaense. Uma boa pode ser o Caleri, aí é muito do que ele vai. Hoje, por ser um São Paulo, um Corinthians e São Paulo na Arena, o Caleri acaba se tornando uma aposta mesmo, porque não costuma ir tão bem nesses jogos fora de casa, e aí tudo vai depender de como o Corinthians também vai se comportar nesse jogo contra o São Paulo. O Pablo do Atlético Paranaense pensando, né, Avaí em casa,
talvez o Atlético Paranaense consiga com o Pablo indo bem. E o Silvio Romero do Fortaleza na frente. Vini, é isso? É isso, Bruno Félix. Está tudo certo, resolvido. Nos vemos no próximo vídeo, então, para continuar falando. A gente vai falar de Copa do Brasil, né? Tem o jogo isolado do Galo. E todo dia, praticamente, tem vídeo aqui no canal. Os campeonatos europeus terminam hoje, né? Mas a gente tem Copa Sul-Americana na terça, tem Libertadores, terça, quarta e quinta. E aí Série no final de B. semana tem Série B também, quase todo dia. Então, o que Enfim, não falta é jogo para a gente falar aqui, né? é vídeo todo dia e a gente está pensando em fazer uma coisinha diferente, fazer algumas listas com gols inusitados da temporada. Então, se tiver sugestão do que você gostaria de ver, manda pra gente. Tá legal? Bom, Vini, valeu, até a próxima e vamos agora para a Série B. Série B da Aliás, Copa do Série B Brasil. não, Copa do Brasil. É Valeu. isso, grande abraço.